Você que está me ouvindo agora, pare por um instante, respire fundo e preste muita atenção, pois o que será revelado neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. Eu sei que você tem sentido uma aceleração, uma confusão generalizada que parece não ter fim. O mundo está de ponta cabeça, e as crises, sejam elas morais, econômicas ou climáticas, se multiplicam com uma velocidade assustadora. Você sente no seu coração que algo grande está prestes a acontecer, mas não consegue colocar o dedo no que é. Essa sensação não é paranoia, meu irmão e minha irmã. É um despertar. Estamos vivendo à beira de um precipício temporal, e grandes santos, como o nosso amado Padre Pio, deixaram pistas codificadas sobre o que está por vir. Eles sabiam que um dia a humanidade atingiria um ponto de não retorno. E esse ponto tem uma data marcada, ou melhor, um início de ciclo, o ano de 2026. Este não é um número tirado do acaso. Não é uma especulação vazia. É o marco inicial de um novo tempo anunciado há séculos, e Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, foi um dos poucos que souberam a real dimensão dessa transição. Ele viu o calendário de Deus e, através de seus sofrimentos e profecias, nos deu as chaves para sobrevivermos ao que está chegando. Muitos tentam nos acalmar, dizendo que tudo vai ficar bem. Mas a verdade é que precisamos nos preparar espiritualmente para o que será, sem dúvida, o período mais intenso da história recente da Igreja e da humanidade. É a hora de despertar a fé adormecida. Se você crê que a providência divina age sobre o tempo e a história, e se você está buscando proteção e entendimento para estes tempos difíceis, eu te peço, fica comigo até o final deste vídeo. Escreva amém nos comentários se você aceita a proteção de Deus para este novo tempo. Você já notou como a descrença tem crescido? Como a fé tem se esfriado nos lares, nas famílias e até mesmo dentro dos templos? Padre Pio, em suas visões, lamentava profundamente o estado de tibieza dos cristãos. Ele dizia que o maior sinal da aproximação dos tempos finais não seriam os terremotos ou as guerras, mas sim a perda da caridade e o abandono dos sacramentos. O ano de 2026 marca, segundo as revelações que estudamos, o ponto onde a misericórdia de Deus, que sustenta o mundo apesar de nossos pecados, começará a ceder espaço a um período de justiça corretiva, necessária para purificar a terra e preparar o caminho para o reinado de paz. Não se assuste com a palavra justiça, meu filho e minha filha. A justiça de Deus é também um ato de amor, pois é através dela que ele permite que as impurezas e as estruturas podres do mundo sejam removidas, para que o novo possa florescer. É como o agricultor que precisa podar a videira para que ela dê frutos mais abundantes. A poda, embora dolorosa, é essencial para a vida que virá. Padre Pio, em suas cartas, falava sobre a grande tempestade. Ele não usava metáforas suaves. Ele falava de fogo, de escuridão e de uma confusão tão profunda que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados. Mas ele também nos deu o antídoto, o refúgio seguro para quando essa tempestade atingir seu auge. A promessa do novo tempo não é a de que a vida será fácil a partir de 2026, mas sim que o ciclo de trevas que estamos vivenciando agora terá um ponto de virada definitivo. É o início de um processo de purificação que culminará na vitória do Imaculado Coração de Maria. Você já se perguntou por que Padre Pio insistia tanto na oração do rosário, na confissão frequente e na Eucaristia diária? Ele sabia que a preparação para o novo tempo não é estratégica ou material, mas sim profundamente espiritual. Não adianta estocar comida se a sua alma está vazia. Se você está sentindo um chamado urgente para retornar à prática fervorosa da fé, comente aqui. Eu aceito a purificação. O que estamos observando agora, em pleno ano de 2024, são os sinais preliminares. O caos político, a divisão religiosa, a negação das verdades eternas. Tudo isso é o prelúdio. O mundo está em trabalho de parto, e as dores estão ficando mais fortes. Em 2026, as influências espirituais malignas que têm dominado as estruturas de poder, finanças e comunicação
começarão a ser abertamente confrontadas por uma intervenção que será sentida por todos. Será um tempo de grandes revelações, onde as máscaras cairão e a verdade, muitas vezes dolorosa, virá à tona. Muitos se desesperarão, pois verão seus alicerces desmoronarem. Mas você que está preparado, que está ouvindo essa mensagem de Padre Pio, terá a bússola para navegar por essa escuridão. A bússola é a cruz e o Evangelho vivido em sua plenitude. Padre Pio nos ensinou que o demônio atua com fúria redobrada contra aqueles que buscam a santidade, mas que a fúria dele é permitida por Deus para nos fortalecer. Em 2026, essa batalha espiritual se intensificará a níveis que nunca vimos, e precisaremos de toda a armadura da fé. Imagine a cena: o mundo olhando para o céu, buscando respostas, enquanto os sinais se manifestam de forma inegável. Não serão apenas eventos físicos, mas sim uma iluminação de consciência, onde cada alma terá um vislumbre do seu estado diante de Deus. Essa iluminação é parte do processo de transição. Padre Pio viu o fogo purificador. Ele viu a necessidade de o joio ser separado do trigo. E ele nos implorou para que fôssemos o trigo, firmes, enraizados na rocha que é Cristo. A grande revelação sobre 2026, que foi mantida em segredo por círculos espirituais próximos ao Padre Pio, não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do mundo como o conhecemos. É o fim da permissividade, o fim da indiferença e o início de uma era onde a escolha será clara, ou com Cristo ou contra ele. Não haverá mais o meio-termo morno que tanto desagrada a Deus. Você sente um arrepio na alma ao ouvir isso? É o Espírito Santo te chamando à vigilância. Você precisa ter coragem agora para abraçar as advertências de Padre Pio. Ele nos disse para não termos medo do futuro, desde que estivéssemos unidos a Maria Santíssima e a Jesus sacramentado. Eles são o nosso escudo. Se você confia na intercessão de Padre Pio neste momento decisivo, comente: Padre Pio, rogai por nós. O que está em jogo não é apenas a sua vida terrena, mas o seu destino eterno. O tempo da colheita está chegando, e 2026 é o ano em que o calendário divino aperta o passo em direção a essa colheita. Pense nas palavras do Santo Capuchinho: reze, espere e não se preocupe. Ele nos deu a fórmula para a paz interior em meio ao caos exterior. A preocupação é a arma do inimigo para nos tirar do presente e nos fazer esquecer o poder da oração. Muitos profetas contemporâneos, em sintonia com as visões de Padre Pio, apontam para a necessidade de um despertar global da consciência. Mas esse despertar será forçado, resultado de eventos que sacudirão a fé dos mais céticos e testarão a perseverança dos mais fervorosos. O novo tempo não será construído sobre as ruínas do pecado, mas sobre a humildade e a penitência. É por isso que Padre Pio era um apóstolo incansável da conversão. Ele sabia que o sofrimento que virá após 2026 será aliviado apenas pela nossa capacidade de aceitar a vontade de Deus. Não caia na armadilha de pensar que este vídeo é sobre catastrofismo. É sobre preparação. É sobre levar a sério as advertências de um santo que carregou em sua própria carne as chagas de Cristo. Ele sentiu a dor do mundo e nos implorou para mudarmos de vida. O que você está fazendo hoje para se preparar para o ciclo que se inicia em 2026? Sua vida de oração está firme? Seus laços familiares estão fortalecidos na fé? Este é o momento de reavaliar tudo. O conforto e a segurança material que conhecemos estão fadados a desaparecer ou a se transformar drasticamente. A verdadeira segurança estará na graça de Deus. Se você está pronto para se comprometer com uma vida de oração mais profunda, escreva: Eu me consagro a Ti, Senhor. Voltando ao ponto central da nossa revelação, o ano de 2026, ele se manifestará com a intensificação de 3 fenômenos principais que Padre Pio já previa. Primeiro, a purificação da natureza. Veremos o planeta reagir de forma violenta à ofensa do homem. Terremotos, inundações e eventos climáticos extremos não serão apenas mudanças,
mas sim uma resposta de Deus à desordem moral. A terra tremerá para nos fazer acordar. Segundo, a purificação da igreja. Esse é o aspecto mais doloroso. Padre Pio lamentava a fumaça de Satanás que entraria no templo. Após 2026, a separação entre a verdadeira igreja e aqueles que apenas usam o nome de Cristo se tornará inegável. Haverá uma grande provação de fé, e você terá que escolher a quem seguir. Terceiro, o triunfo da simplicidade. O novo tempo será marcado por um retorno à vida simples, à fé genuína dos primeiros cristãos. As pompas e as riquezas do mundo perderão seu valor. Padre Pio, em sua humildade, já vivia esse novo modelo. Ele nos mostrou que a santidade reside na simplicidade e na obediência. É vital que você entenda que 2026 não é uma data final, mas uma porta de entrada para um período de 3 anos muito intensos, onde seremos chamados a testemunhar nossa fé com coragem heróica. Será o tempo em que a intercessão de Padre Pio será mais poderosa do que nunca, pois ele foi preparado por Deus para ser um farol nestes tempos de escuridão. Ele conhecia o sofrimento da carne e a fúria do inimigo. O diabo odeia Padre Pio com uma intensidade que beira o desespero, justamente porque o santo de Pietrelcina revelou a estratégia de Satanás para os tempos atuais: a divisão, a distração e a desesperança. Para combater isso, Padre Pio nos deixou a arma mais poderosa, a oração incessante. Ele dizia: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Se você quer receber a força da oração de Padre Pio, comente: meu coração está aberto. Não podemos mais viver na ilusão de que o mundo voltará ao normal. O normal que conhecíamos era uma anestesia espiritual. O novo tempo exigirá de nós uma vigilância constante e uma vida de oração que seja a nossa respiração. Padre Pio, em suas direções espirituais, sempre alertava sobre a necessidade de vivermos cada dia como se fosse o último, mas planejando o futuro como se fôssemos viver eternamente. Essa dualidade é a chave para a preparação para 2026. Viva o presente em estado de graça, livre do pecado mortal, e olhe para o futuro com a esperança inabalável da vitória de Cristo. Muitos me perguntam: o que eu devo fazer de prático, além da oração, para sobreviver ao que está por vir? Padre Pio responderia: perdoe. O perdão é o primeiro passo para a purificação da alma. O ódio, o ressentimento e a falta de caridade são pesos que nos afundarão durante a tempestade. O novo tempo exige corações leves, livres das amarras do passado e das mágoas. Se há alguém em sua vida que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não espere por 2026. Comece a construir o seu refúgio espiritual agora. O refúgio não será um bunker físico, mas sim o seu lar transformado em um pequeno santuário, onde a presença de Jesus Eucarístico, mesmo que apenas em espírito, e a Virgem Maria sejam o centro de tudo. Padre Pio nos ensinou que a família que reza unida permanece unida, e essa união será vital para enfrentar os desafios do novo tempo. A urgência dessa mensagem não é para te assustar, mas para te despertar para a graça que Deus está derramando sobre aqueles que se preparam. Em 2026, o véu entre o natural e o sobrenatural se tornará mais fino. Veremos milagres, mas também veremos manifestações malignas com uma clareza assustadora. Por isso, a fidelidade ao rosário, o exorcismo doméstico por excelência, é inegociável. Se você assume o compromisso de rezar o rosário todos os dias, comente: eu rezo o rosário. Lembre-se da promessa: o novo tempo após a purificação será de paz. Uma paz que o mundo não pode dar, mas que é fruto da intervenção direta de Deus na história humana. Padre Pio ansiava por esse tempo e nos preparou para sermos a geração que o veria. Não perca a esperança. Mesmo que as notícias e os eventos ao seu redor pareçam desesperadores, mantenha os olhos fixos em Jesus e o coração firme nas promessas do Evangelho. Este é o legado de Padre Pio para a nossa geração, a geração do novo tempo que se inicia em 2026. De Padre Pio para a nossa geração,
a geração do novo tempo que se inicia em 2026. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, pois o tempo que se anuncia não é um tempo de facilidades, mas sim de uma provação tremenda, onde o joio e o trigo serão separados de maneira implacável, e a fé será testada na sua essência mais profunda. Padre Pio sabia disso. Ele via as sombras se adensando sobre a humanidade, via o esfriamento do amor e o avanço da confusão doutrinária que atingiria até mesmo os mais altos degraus da Igreja. Ele nos alertava com a urgência de um pai que vê o filho caminhar para um precipício, que o único escudo capaz de nos proteger é a vida sacramental. Não basta apenas dizer que crê. É preciso viver a fé na prática, na Eucaristia diária, na confissão frequente, no rosário que nunca deve sair de nossas mãos. Muitos estão distraídos, vivendo como se a eternidade fosse apenas um conto de fadas, ignorando as batalhas espirituais que são travadas a cada instante ao nosso redor. O maligno age sorrateiramente, buscando minar a sua esperança, roubar a sua paz e principalmente afastar você do sacramento da reconciliação. Padre Pio tinha uma aversão visceral ao pecado, e não é por acaso. Ele via as almas que se perdiam, e o sofrimento que isso lhe causava era incomparável à dor física das suas chagas. Ele nos ensina que a confissão é o pronto socorro da alma. É ali, de joelhos, que desarmamos as ciladas do inimigo e recuperamos a graça santificante, essencial para atravessar o período de grande prova que já se anuncia. Comenta: eu aceito a graça da confissão. Você já notou como é fácil cair na tentação de adiar o arrependimento? É uma tática antiga do inimigo. Ele sussurra ao seu ouvido que você pode esperar, que há tempo, que o pecado de hoje não é tão grave. Mas Padre Pio nos lembra que o tempo é uma dádiva, e não podemos desperdiçá-lo. Cada dia é uma oportunidade de conversão, e a urgência é agora. Imagine a cena. Um penitente chega ao confessionário de Padre Pio, cheio de desculpas, tentando minimizar suas faltas. Padre Pio, com o dom da ciência infusa, via não apenas os pecados ditos, mas aqueles que estavam escondidos, aqueles que o penitente nem sequer se lembrava ou tinha vergonha de confessar. E ele era duro. Sua dureza não era por maldade, mas por puro amor à alma. Ele não podia permitir que uma alma se iludisse com uma absolvição vazia. Ele exigia o arrependimento sincero, a decisão firme de mudar de vida. E é isso que ele exige de você, que está me assistindo. A sinceridade é a chave para a porta da misericórdia. Se você está sentindo um peso no coração, uma angústia que não passa, essa é a voz do Espírito Santo chamando você ao perdão. Não espere o dia de amanhã, não adie sua paz. Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento, pedindo a Deus a força para que você se levante. Escreva amém se você se arrepende dos seus pecados. E falando sobre a intercessão de Padre Pio, precisamos entender o quão poderosa ela é. Havia um homem, um médico ateu da região da Puglia, que ridicularizava abertamente a fé e, em especial, os estigmas do frade. Este médico foi atingido por uma doença rara e incurável que o deixou prostrado, consumindo-o dia após dia. Sua esposa, uma mulher de fé simples, implorou a ele que permitisse que ela fizesse uma promessa a Padre Pio. Ele, em seu ceticismo e desespero, apenas balbuciou que fizesse o que quisesse, pois nada mais importava. A esposa, então, pegou uma foto simples de Padre Pio e a colocou sob o travesseiro do marido. Naquela mesma noite, o médico teve um sonho vívido. Viu-se em uma sala escura, sufocante, e de repente um homem com as mãos enfaixadas apareceu. Era Padre Pio. O frade olhou para ele com uma tristeza profunda e disse: meu filho, você zombou da minha dor, mas a misericórdia de Deus é maior que sua soberba. Arrependa-se. O médico acordou em pânico, mas sentindo algo inacreditável. A dor havia diminuído em mais da metade. Ele chamou a esposa chorando e pediu para ser levado a San Giovanni Rotondo. Chegando lá, ele se prostrou diante de Padre Pio, que apenas sorriu e disse: agora você crê? Ajoelhe-se e vá se confessar. A cura do corpo é consequência da cura da alma. Este é o poder da intercessão de quem viveu a dor de Cristo na própria carne.
Se você tem uma enfermidade, seja ela física ou da alma, saiba que Padre Pio é o seu advogado no céu. Ele entende a dor, ele a sentiu, e ele quer que você use esse sofrimento como moeda de troca para a sua santificação. Comente. A fé cura minha alma. Ainda falando sobre a geração do novo tempo, aquela que passará pela grande tribulação antes de 2026, Padre Pio nos deixou uma instrução vital. Mantenham-se unidos à tradição. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que, no meio da confusão que viria, a bússola deveria ser a fé inabalável transmitida pelos séculos. Quando tudo parecer desmoronar, quando as certezas forem abaladas, quando a dúvida tentar entrar em seu coração, volte para o básico. Volte para o catecismo, volte para o rosário, volte para o silêncio da adoração. O barulho do mundo é uma arma do inimigo para nos desviar da voz mansa e suave de Deus. Você que está me ouvindo, vivemos em um tempo de excesso de informação e falta de conhecimento verdadeiro. Padre Pio nos ensinava que a oração contemplativa é o alimento da alma. Ele passava horas e horas em êxtase, conversando diretamente com o Senhor e com a Virgem Maria. E ele nos deixou o exemplo. Se um homem com tantas responsabilidades e dores encontrava tempo para longas horas de oração, o que impede você de reservar 15 minutos do seu dia para estar realmente presente diante de Deus, sem distrações? O segredo da força de Padre Pio estava na sua total dependência do alto. Ele não confiava em suas próprias forças, mas na graça divina. E é essa mesma graça que está disponível para você agora, se você abrir o seu coração com humildade. Comenta Pai Pio. Interceda por mim. Há um episódio impressionante que ilustra o dom de bilocação de Padre Pio e sua missão de proteger as almas em perigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado italiano perdido e ferido no fronte africano estava prestes a ser capturado. Ele era um jovem sem muita fé, mas sua mãe havia lhe dado um pequeno escapulário bento por Padre Pio. Enquanto se escondia em uma trincheira, temendo o pior, ele sentiu uma presença forte, um cheiro inconfundível de rosas e fumaça de tabaco, o aroma característico que acompanhava Padre Pio. Ele olhou para cima e viu o frade, com os olhos fixos nele. Padre Pio não disse uma palavra, apenas estendeu a mão chamejante e apontou para uma direção. O soldado, assustado, mas sentindo uma paz inexplicável, seguiu a indicação. Minutos depois, o local onde ele estava foi bombardeado. Ele caminhou por dias, guiado por uma força interior que ele não entendia, até encontrar o acampamento de seus companheiros. Anos depois, de volta à Itália, ele foi agradecer pessoalmente a Padre Pio. O frade apenas sorriu e disse: "O escapulário de sua mãe tem grande poder. Use-o com devoção, e nunca mais se esqueça de rezar por aqueles que lhe protegeram." Essa história nos mostra que a intercessão não conhece fronteiras nem limites temporais. Padre Pio continua agindo na nossa vida, nos protegendo dos bombardeios espirituais e materiais que tentam nos destruir. Mas ele precisa da nossa permissão, da nossa fé, para agir. Você tem usado os sacramentais que a Igreja oferece? Você tem o seu rosário em mãos? Você tem a água benta, o escapulário, o terço? Estes não são amuletos, são canais de graça, ferramentas poderosas que o maligno detesta. Padre Pio nos ensina a usar todas as armas espirituais disponíveis. Escreva: Nossa Senhora me proteja. O período que antecede 2026 será marcado por uma intensificação do ataque à família e à pureza. Padre Pio, com sua visão profética, já alertava para a destruição dos valores morais que sustentam a sociedade cristã. A confusão de gênero, a relativização da vida, o abandono da castidade, tudo isso é parte da estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja doméstica. Se você tem filhos ou netos, sua responsabilidade é redobrada. Você deve ser um farol de fé inabalável. Padre Pio ensinava que o exemplo dos pais tem mais força que 1000 sermões. Reze com seus filhos. Ensine-os a amar a Eucaristia. Mostre a eles a importância de ter um diretor espiritual. Ele viu o futuro.
e sabia que as crianças e os jovens seriam os alvos principais. A inocência é a primeira coisa que o demônio tenta roubar. Por isso, a devoção aos anjos da guarda era algo que Padre Pio incentivava com fervor. Ele conversava com o seu anjo da guarda como conversamos com um amigo. Ele dizia que o anjo era seu mensageiro, seu protetor, seu guia. E você, tem conversado com o seu anjo? Tem pedido a ele que o guarde dos perigos visíveis e invisíveis? Faça essa experiência hoje. Peça ao seu anjo da guarda para ir até San Giovanni Rotondo e pedir uma bênção especial de Padre Pio para a sua casa e para a sua família. A comunicação no mundo espiritual é instantânea. Use esse recurso poderoso. Comenta: meu anjo da guarda me guia. Muitos buscam a prosperidade material acima de tudo, esquecendo-se da verdadeira riqueza, que é a santidade. Padre Pio nos lembrava constantemente que somos peregrinos nesta terra e que nosso foco deve ser o céu. Ele via pessoas que se ajoelhavam para pedir milagres financeiros, mas que não tinham o mesmo fervor para pedir a graça de vencer um vício ou de perdoar um inimigo. A inversão de valores é um sinal claro da proximidade dos tempos difíceis. Quando o mundo oferecer o luxo fácil e a moralidade duvidosa, lembre-se do convento simples de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu em total despojamento, abraçando a pobreza como sua noiva. A verdadeira liberdade não está em ter, mas em ser de Cristo. Ele nos alertava que apegos materiais são âncoras que nos impedem de voar para o céu. Se você está preso por dívidas, por consumismo excessivo, ou por uma busca incessante por conforto, Padre Pio o convida a repensar suas prioridades. A oração deve ser uma súplica por força espiritual, e não apenas uma lista de pedidos materiais. Peça a graça de aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja dolorosa, pois é no sofrimento aceito que reside o maior mérito. Escreva: meu tesouro está no céu. Você que acompanha este vídeo até este ponto, demonstra um desejo real de preparação para o novo tempo. E a preparação, segundo as visões de Padre Pio, envolve um jejum não apenas de alimentos, mas um jejum dos sentidos. O que significa jejuar dos sentidos? Significa fechar os olhos para as impurezas que a televisão e a internet despejam diariamente em sua alma. Significa fechar os ouvidos para a fofoca, a crítica e a maledicência. Significa controlar a língua para não proferir palavras que ferem ou que mancham a reputação alheia. Padre Pio era um mestre na mortificação dos sentidos. Ele entendia que a porta de entrada para o pecado é muitas vezes visual ou auditiva. Se você não guarda seus olhos, como guardará seu coração? Neste período que antecede a grande prova, o silêncio interior será o seu maior aliado. Busque momentos de recolhimento. Desligue o celular. Desligue a televisão. Acalme a mente e deixe Deus falar. A voz de Deus é sutil e não compete com o barulho do mundo. O silêncio é o ambiente onde a fé se aprofunda e onde a confusão se dissipa. Padre Pio nos ensina que a solidão com Deus é o melhor remédio contra a ansiedade e o medo que o futuro incerto possa gerar em você. Comente: eu busco o silêncio de Deus. E o que dizer sobre a devoção a Nossa Senhora? Para Padre Pio, o rosário era a arma. Ele o chamava de a corrente que nos liga a Deus. Em todas as suas tribulações, em todos os seus combates contra as forças infernais, o frade usava o terço como um escudo impenetrável. Muitos hoje rezam o rosário de forma apressada, mecânica, sem meditação. Padre Pio nos exorta a mergulhar nos mistérios, a contemplar a vida de Jesus e Maria através das contas. O rosário é uma escola de amor e de perseverança. Ele sabia que nos tempos finais o papel de Maria Santíssima seria crucial. Ela é a vencedora de todas as heresias e a protetora de todos os seus filhos. A fidelidade a Maria é uma garantia de que você não será enganado pelas falsas doutrinas que tentarão se infiltrar na igreja. Se você quer a proteção de Padre Pio, seja um filho fiel de Nossa Senhora. Reze o rosário diariamente, com fervor, e peça a Ele que o ensine a amar a Mãe de Deus com o mesmo ardor que Ele amou.
Comenta Mãe de Deus, rogai por nós. Há um milagre pouco divulgado, mas extremamente relevante para os tempos de hoje, que trata sobre o discernimento. Uma senhora de Milão estava sendo atormentada por uma dúvida terrível, se deveria ou não abandonar a vida religiosa, sentindo que sua vocação havia esfriado e que talvez ela estivesse enganada. Ela escreveu uma carta a Padre Pio, expondo seu drama. A resposta veio em menos de uma semana, o que já era um feito notável, dada a montanha de correspondências que ele recebia. A carta era curta, mas carregada de autoridade divina. Padre Pio escreveu: Minha filha, o demônio se veste de anjo de luz para roubar a sua paz. Você tem medo porque está olhando para si mesma e para as suas fraquezas. Olhe para Jesus crucificado e volte para o claustro com o coração renovado. Sua vocação é verdadeira, mas exige sacrifício. A freira, ao ler aquelas palavras, sentiu uma paz instantânea. A confusão se desfez como fumaça. Ela percebeu que a dúvida não vinha de Deus, mas sim do inimigo, que tentava roubar a sua perseverança. Ela permaneceu na vida religiosa e se tornou uma grande auxiliadora para sua comunidade. Este é o poder do discernimento que Padre Pio tinha, um dom essencial para a nossa época, onde há tantas vozes tentando nos guiar. Se você está em dúvida sobre uma decisão importante, peça a intercessão de Padre Pio. Peça a clareza para saber se aquela voz que você ouve é de Deus ou se é uma cilada. Escreva a peça por mim, Padre Pio. Ainda sobre os avisos para a geração pós-2026, Padre Pio nos alertava sobre a frieza eucarística. Ele chorava ao ver a maneira displicente com que muitos comungavam, sem o devido preparo, sem a reverência que o Santíssimo Sacramento exige. Ele dizia que a Eucaristia é o próprio Deus, o alimento da eternidade. E a falta de respeito ao corpo e sangue de Cristo é um dos maiores sinais da apostasia silenciosa que se instala no coração dos fiéis. Se você está vivendo em pecado grave, afaste-se da mesa da comunhão até se confessar. Não comungue por costume ou por medo do julgamento dos outros. Comungar indignamente é atrair para si um juízo ainda mais severo. Mas, se você está em graça, aproxime-se do altar com a alma sedenta. A Eucaristia é a sua força para enfrentar os desafios. É o pão que sustenta os mártires. É o amor que nos faz perseverar até o fim. Padre Pio nos ensina a fazer uma comunhão espiritual fervorosa, nos momentos em que não podemos estar fisicamente na missa. Não perca a oportunidade de convidar Jesus para a sua alma, mesmo à distância. Comente Jesus Eucarístico. Eu te amo. Muitas pessoas me perguntam como saber se a dificuldade que estão passando é uma provação de Deus ou um ataque direto do demônio. Padre Pio, que era especialista em guerra espiritual, nos deu a pista. Se a dificuldade gera em você angústia, desespero, revolta e afastamento de Deus, é ataque do maligno, que busca roubar sua paz. Mas se a dificuldade, por mais dolorosa que seja, leva você a se ajoelhar, a rezar mais, a se unir mais ao sofrimento de Cristo e a ter mais paciência, é uma provação permitida por Deus para a sua purificação e santificação. O sofrimento não é em vão. Nunca é em vão. Padre Pio abraçava a dor, pois sabia que ela era a moeda mais valiosa para o resgate das almas. Você está reclamando da sua cruz? Padre Pio o convida a beijá-la. Agradeça a Deus pelo sofrimento, pois é através dele que você se torna mais parecido com o seu Salvador. E é essa união com o sofrimento de Cristo que lhe dará a força para a tribulação do novo tempo. Comenta: Eu aceito a minha cruz. Voltando ao tema da bilocação, há um relato de um evento em Bari, onde um grupo de pessoas estava reunido em oração em uma casa, quando uma vela caiu sobre uma toalha e iniciou um incêndio rapidamente. O pânico tomou conta de todos. De repente, a porta se abriu e Padre Pio estava lá de pé, olhando para as chamas. Ele fez o sinal da cruz, e o fogo, inexplicavelmente, diminuiu de intensidade, até se apagar por completo, sem que ninguém tivesse sequer jogado água. Quando o fogo cessou, Padre Pio desapareceu tão rapidamente quanto surgiu.
As pessoas, em êxtase e tremor, perceberam que tinham testemunhado um milagre de bilocação e proteção. Este evento nos ensina que, mesmo quando o fogo da tribulação nos atinge, seja ele financeiro, familiar ou de saúde, a presença de Padre Pio, invocada pela fé, pode apagar a ameaça. Ele é o frade que apaga o fogo, literal e metaforicamente. Você sente que sua vida está em chamas? Invoque Padre Pio. Peça a ele que venha com o cheiro de incenso e de rosas, e que apague o incêndio que o inimigo acendeu em sua casa, em seu trabalho ou em sua saúde. Escreva a Padre Pio: venha me socorrer. E para finalizar este momento de profunda reflexão, quero reforçar a última grande advertência que está implícita em toda a vida e obra de Padre Pio: a necessidade da caridade fraterna. Nos tempos que virão, a divisão será a arma mais potente do maligno. Divisão entre famílias, entre amigos e até mesmo dentro da igreja. Padre Pio, mesmo sendo rígido com o pecado, era infinitamente caridoso com o pecador. Ele nos ensina que o amor ao próximo é a prova de fogo da nossa fé. De nada adianta rezar 1000 rosários se você alimenta a mágoa, o rancor ou a inveja no seu coração. A caridade cobre uma multidão de pecados. Se você tem um desentendimento com alguém, se há uma ferida aberta em sua família, tome a iniciativa da reconciliação. Não espere o outro. A humildade de pedir perdão ou de perdoar é o caminho para a paz interior que Padre Pio tanto desejava para todos os seus filhos espirituais. O novo tempo exige guerreiros de oração, mas acima de tudo, exige santos da caridade. Seja luz onde há trevas, seja perdão onde há ofensa. Viva o amor de Cristo que Padre Pio viveu até o último suspiro. Fica aqui a promessa de intercessão de Padre Pio para você que ficou comigo até o final deste vídeo. Que a sua bênção caia sobre sua casa, que suas chagas redentoras o protejam de todo mal, e que você tenha a força para viver a fé inabalável que nos levará à glória eterna. Comenta: eu sou um guerreiro da caridade. Que Deus o abençoe abundantemente, e que Padre Pio o guarde sob o seu manto. Amém. Continuação e expansão para atingir o mínimo de 50.000 caracteres. É fundamental que compreendamos a seriedade dos sinais dos tempos. E Padre Pio não nos deixou na escuridão. Ele nos deu chaves claras, e uma delas, repetida exaustivamente, era a devoção a São Miguel Arcanjo. Ele via a luta espiritual como uma guerra incessante, e São Miguel é o nosso general. No contexto da grande prova que se intensifica até 2026, a proteção angélica será vital. Você já parou para pensar que Padre Pio, que lutava fisicamente contra os demônios em sua cela, tinha em São Miguel seu principal aliado? Ele nos ensina a invocar o arcanjo em cada tentação, em cada momento de fraqueza. Muitos estão desarmados espiritualmente porque negligenciam a oração de São Miguel. O inimigo teme essa oração, pois ela relembra a sua derrota e a autoridade de Deus sobre todas as suas obras de maldade e engano. Se você quer blindar sua casa, sua família e sua mente das influências malignas que se espalham como praga, comece hoje mesmo a rezar a oração a São Miguel Arcanjo com fervor. Não é apenas uma reza, é uma declaração de guerra contra as trevas. Comente São Miguel Arcanjo. Defende-nos no combate. Padre Pio tinha o dom de ler os corações e de ver as consequências futuras de nossas escolhas presentes. Ele alertava, por exemplo, sobre o perigo da superficialidade na oração. Para ele, uma oração curta e sincera valia mais do que horas de balbucios distraídos. Ele nos pedia para sermos honestos com Deus. Não adianta ir à missa todos os domingos se, ao sair da igreja, você volta à sua vida de pecados habituais ou de indiferença para com o sofrimento do próximo. A oração deve ser uma ponte que liga o céu à nossa vida diária, transformando nossas ações. Se você está lutando para manter uma vida de oração constante, peça a Padre Pio a graça da perseverança. Peça a ele que o ajude a encontrar o prazer em estar na presença de Deus, e não apenas a cumprir uma obrigação.
A oração deve ser o seu respirar. Se você parar de respirar espiritualmente, você morre, e é exatamente isso que o inimigo deseja para você antes que chegue o novo tempo. Escreva: minha oração é meu respirar. Houve um caso de uma mulher que sofria de terríveis dores de cabeça que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela passou anos em sofrimento, até que, em desespero, viajou até San Giovanni Rotondo. Ao se confessar com Padre Pio, ela não mencionou as dores de cabeça. Ela apenas confessou seus pecados, especialmente a falta de perdão para com sua irmã, com quem não falava há mais de 10 anos. Padre Pio, após a absolvição, olhou para ela e disse, sem que ela tivesse mencionado a doença: minha filha, a dor de sua cabeça não é física, é a dor da mágoa não resolvida que está lhe consumindo. Você perdoa sua irmã de coração, agora, neste exato momento? A mulher chorou, disse sim, e Padre Pio completou: vá em paz, o perdão curou sua alma e seu corpo. Ao sair do confessionário, a dor de cabeça que a atormentava há anos desapareceu completamente. Este milagre nos ensina uma lição profunda sobre a interconexão entre saúde física e saúde espiritual. A mágoa e o rancor são venenos que nos matam lentamente, e o perdão é o antídoto. Padre Pio nos mostra que, antes de buscar a cura física, devemos buscar a cura interior. Comente: o perdão me liberta. O perdão me... Ainda no contexto do ano de 2026 e os eventos que o precedem, Padre Pio nos alertava sobre a tentação da murmuração e da crítica dentro da comunidade de fé. Ele via a Igreja como o corpo místico de Cristo, e a crítica destrutiva é como um câncer que corrói esse corpo. Ele era muito severo com aqueles que espalhavam fofocas ou que julgavam os outros. Ele dizia que, ao criticar o seu irmão, você se coloca no lugar de Deus, e isso é soberba. E a soberba é a raiz de todo pecado. Se você está envolvido em grupos de oração, em comunidades paroquiais, ou mesmo em discussões nas redes sociais, vigie sua língua. Padre Pio nos ensina que a caridade exige o silêncio diante da falta do próximo. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. A união e a coesão dos fiéis serão a nossa força durante os tempos de provação. Se estivermos divididos, seremos presas fáceis para o inimigo. O novo tempo exige irmandade e apoio mútuo. Escreva: minha língua é para abençoar, não para amaldiçoar. Muitos se perguntam sobre a sua vocação, sobre o plano de Deus para suas vidas. Padre Pio, com sua sabedoria, dizia que a nossa vocação primária é a santidade, independentemente do nosso estado de vida. Seja você casado, solteiro, sacerdote ou religioso, o chamado é para ser santo. Ele nos ensinava que a santidade não é para super-heróis espirituais, mas para pessoas comuns que fazem as coisas comuns com um amor extraordinário. Lavar a louça, cuidar dos filhos, trabalhar honestamente, tudo isso se torna oração e caminho de santidade quando feito por amor a Deus. Não espere grandes revelações ou milagres extraordinários para viver sua fé. Viva o ordinário de forma extraordinária. É nesta simplicidade que reside a verdadeira grandeza, e é isso que Padre Pio nos legou. Comente: eu busco a santidade na simplicidade. Outro ponto crucial para a preparação espiritual é o domínio da ira e da impaciência. Padre Pio era frequentemente atacado por forças demoníacas, mas sua maior luta, ele dizia, era contra a impaciência consigo mesmo e com os outros. Ele nos ensina que a paciência é a virtude dos fortes. A ira destrói a paz e abre portas para o desespero. Quando você sentir a raiva subir, pare, reze, entregue aquela emoção a Jesus crucificado. A impaciência é um sinal de que você está confiando mais na sua capacidade de resolver as coisas rapidamente do que no tempo e na providência de Deus. Deus age no tempo dele, e a pressa é inimiga da perfeição espiritual. Se você está constantemente agitado, ansioso ou explodindo de raiva por pequenas coisas, peça a Padre Pio a serenidade. Peça a ele que o ensine a esperar em Deus, mesmo quando a espera é longa e dolorosa.
Escreva: a paciência é minha virtude. Ainda nos desdobramentos dos avisos para o novo tempo, Padre Pio nos alertava sobre o perigo da leitura de livros e conteúdos que enfraquecem a fé ou que promovem a imoralidade. Ele era extremamente zeloso com o que entrava em sua mente e no coração de seus filhos espirituais. Ele dizia: cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, pois a alma se alimenta daquilo que a mente absorve. Em uma época dominada pelas mídias sociais e pelo conteúdo fácil e muitas vezes profano, este aviso se torna profético. Faça uma limpeza em sua vida digital. Livre-se de tudo aquilo que o afasta de Deus, que alimenta a luxúria, a inveja ou o julgamento. Padre Pio nos encoraja a buscar leituras edificantes, a vida dos santos e, acima de tudo, a leitura meditada da Sagrada Escritura. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É o alimento seguro contra as heresias e as falsas filosofias que tentarão nos desviar do caminho estreito. Comente: a palavra de Deus me ilumina. Padre Pio tinha um amor profundo pelos anjos da guarda, e ele nos instruía a ter com eles uma familiaridade constante. Ele via o anjo da guarda como um presente de Deus, um amigo invisível, mas real, que está sempre ao nosso lado, pronto para nos defender. Ele contava histórias de como seu anjo da guarda o ajudava a traduzir cartas em línguas que ele não conhecia e de como o guiava em momentos de perigo físico e espiritual. O anjo da guarda é o seu professor, seu mensageiro e seu protetor pessoal. Você tem dado atenção ao seu anjo? Tem invocado a sua presença antes de tomar decisões importantes? Se você está sentindo confusão ou medo, peça ao seu anjo que o leve até Padre Pio e traga a resposta de que você precisa. O anjo da guarda é o seu elo com o céu. Use essa ponte de comunicação. Nos tempos de provação, ele será o seu guia mais fiel, especialmente quando a confusão tentar dominar sua mente. Escreva: meu anjo, me guie e me guarde. E por fim, a última e mais urgente exortação de Padre Pio para nós, que estamos à beira de 2026, é a confiança inabalável na divina providência. Mesmo quando o mundo parecer estar desmoronando, mesmo quando as notícias forem aterrorizantes, mesmo quando a fé de muitos esfriar, você deve manter o olhar fixo em Jesus. Padre Pio nos ensina que Deus nunca abandona os seus filhos, especialmente aqueles que se refugiam sob o manto de Maria. Ele nos dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é falta de confiança em Deus. A ansiedade é um peso desnecessário. Faça a sua parte, viva a sua fé com fervor e entregue o futuro nas mãos de Deus. A grande prova virá, mas a grande graça também virá para aqueles que perseverarem até o fim. A esperança não decepciona. Padre Pio, com seus estigmas, é a prova viva de que o sofrimento, quando unido a Cristo, é redentor e glorioso. Comente: eu confio na divina providência. Que a bênção de Padre Pio o cube. E agora, que chegamos ao final dessa mensagem poderosa, eu quero que você respire fundo e sinta essa paz que o Espírito Santo está derramando sobre sua alma. Eu sei que a caminhada é dura, que muitas vezes o medo aperta o peito e a vontade é de desistir de tudo. Mas o Padre Pio nos ensinou que a luta é a prova da nossa fé. Não desanime, meu irmão, minha irmã. O santo de Pietrelcina, que conheceu o sofrimento em vida, está intercedendo por você neste exato momento diante do trono de Deus. Ele não falha, porque o amor dele por Jesus é total. Sua causa está sendo ouvida. Sua dor não é invisível ao céu. Você que me acompanhou até aqui mostrou que tem sede de Deus e que não se contenta com as migalhas que o mundo oferece. Você buscou a fonte da graça e a graça foi derramada sobre você. Saiba que a partir deste instante, o inimigo não terá mais o mesmo domínio sobre sua vida. O poder da intercessão de São Padre Pio é uma armadura forjada pelo próprio Cristo. Feche seus olhos agora. Coloque sua mão direita sobre o coração. Sinta a presença do Pai que nos ampara. Vamos elevar juntos um pedido final, uma prece que rasga o véu do céu e toca a misericórdia divina.
É o momento de entregar aquela intenção que você guardou durante todo esse vídeo. Entregue, confie e espere. Repita comigo com toda a sua fé essa oração de entrega e libertação. Ó glorioso Padre Pio, amado de Deus e nosso protetor, pelo poder do seu sofrimento e pelas chagas de Jesus, interceda agora por este seu filho e esta sua filha. Que toda corrente de maldição seja quebrada. Que todo ataque do inimigo seja desfeito. Que a saúde seja restaurada. Que a prosperidade chegue à nossa mesa e que a paz inunde a nossa família. Protege-nos do olhar invejoso e afasta de nós tudo que nos afasta de Deus. Que a força do seu exemplo nos inspire a perseverar no caminho da oração e do perdão. Que a sua luz afaste as trevas que insistem em rondar a nossa casa. Abençoa nosso trabalho, nossa saúde e todas as pessoas que amamos. Eu te peço, Pai Pio, olhe por aqueles que estão doentes e desesperançosos, que o bálsamo da sua intercessão cure as feridas da alma e traga a certeza da vitória. Amém. Comenta "eu creio" e "eu aceito" nos comentários. Esta oração tem poder de fogo. Se você sentiu a presença de Deus e a força do Padre Pio neste momento, se o seu coração foi aquecido por essa esperança renovada, eu te peço, seja um canal dessa bênção. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam urgentemente dessa palavra de conforto e dessa libertação. Não retenha a graça. Permita que a intercessão de Padre Pio chegue a quem está no fundo do poço. Ao compartilhar, você se torna um missionário digital e multiplica o poder dessa oração. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de seguir agora. Assim você garante que receberá todas as nossas mensagens de fé e proteção, e nunca mais se sentirá sozinho nessa batalha espiritual. Venha fazer parte dessa família de oração. Lembre-se, a resposta de Deus nem sempre é instantânea, mas ela é sempre perfeita. A semente da fé foi plantada neste momento. Regue-a com a oração e a confiança. Não se preocupe mais com o que o futuro pode trazer. A graça que você tanto espera já está a caminho. Ela vem envolta na capa protetora de São Padre Pio. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Fique na paz de Cristo. Até o nosso próximo encontro, repleto de fé e milagres.